Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale aqui comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Antes, eu vou fazer a indicação de um livro que eu já fiz anteriormente, o livro O Rei da Páscoa, do Travis Snow. Você vai caminhar de forma bem profunda sobre várias profecias bíblicas. O Espírito Santo inspirou o Travis a caminhar, uma caminhada bem profunda mesmo. Você vai entrar bem dentro dos textos das profecias bíblicas que tratam dessa questão do envolvimento da Páscoa com a volta de Cristo, com a implantação do reino milenar na Terra. Assim, a caminhada ali é um negócio espetacular, irmão. Esse foi um dos melhores livros, um dos livros mais importantes que eu li a respeito de profecia bíblica, né? É, vale a pena, irmãos. Vai lá e seja feliz, viu? Bom, vamos lá? Para a gente ter um ponto de partida, a gente vai voltar na profecia que a gente já leu anteriormente, de número 24. A gente vai ler o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e as suas setas os atravessará. Encurva-se, deitou-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. O Espírito Santo, ele inspirou, né, ele conduziu, nesse número 24, o anúncio de que Cristo virá do Egito. Você viu que a gente já viu no vídeo anterior, né, que vai aparecer no card aqui em algum lugar, a respeito dos termos serem colocados, os artigos serem colocados no singular, o contexto ali sendo singular, porque ele está falando de Cristo, não necessariamente de Israel. Israel vai falar outros textos, aí aparece os termos em plural. Então, aqui há um anúncio, né, de uma nova Páscoa, de uma Páscoa escatológica. Então, basicamente, o que a Bíblia está dizendo é que a primeira Páscoa serviu como se fosse um arquétipo, uma espécie de anúncio para a nova Páscoa que vai acontecer, uma Páscoa escatológica. Só que, ao invés de ser o Moisés, aí vai ser a pessoa que Moisés representou, que é o próprio Cristo, o próprio Yeshua, o próprio Jesus. A revelação do êxodo escatológico, irmãos, ela é uma revelação que não está só aqui em Números. O Espírito Santo conduziu outras pessoas, e a gente vai falar um pouquinho da profecia de Isaías aqui, a compreenderem isso e a comunicarem isso ao povo de Israel, consequentemente escrever isso na Bíblia, e comunicar isso também a todo o povo de Deus fora do contexto judaico, né? Por exemplo, em Isaías capítulo 27, tem um anúncio ali do juízo de Deus sobre, no versículo 1, né, sobre o dragão. Ali você vê um anúncio que se conecta profundamente com Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o anúncio de que Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Ele fala aqui sobre o dragão. E Apocalipse também junta, né, a serpente e o dragão. Depois que ele dá esse anúncio a respeito do juízo que Cristo irá estabelecer sobre o dragão, vem algo interessantíssimo do versículo 12 e 13, que diz assim: E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, os filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Percebe a conexão entre uma coisa e outra naqueles dias? O Senhor debulhando o trigo do Egito. Ele está anunciando novamente um novo êxodo, né? A gente também vê isso em Isaías, capítulo 19. Vamos ver só o versículo 1, tudo bem? Diz assim: Peso do Egito. Eis que o Senhor vem, cavalgando numa nuvem ligeira. Entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Você consegue perceber a conexão que está sendo anunciada aqui? Você vai ver essa conexão muito grande com
Apocalipse 19, que fala de Cristo vindo, implantar o reino de Deus, e o próprio anúncio de Cristo que viria sobre as nuvens do céu. Você vê esse anúncio, por exemplo, em Marcos capítulo 14. Então, há uma conexão muito grande que se espalha pela Bíblia entre o Êxodo e a volta de Cristo, anunciando que Cristo faria um novo Êxodo, né? A caminhada do Êxodo, dos últimos dias, né, do Êxodo com Cristo, tem uma situação interessante. Em Números 24, é apresentado algumas terras, alguns povos que são super relevantes para a gente entender a profecia bíblica que está sendo estabelecida aqui, né? Aparece Egito, Moabe, Sete, Edom, Seir, Amaleque, Queneus, Quenitas, Assur e Éber. Bom, vamos devagar, né? Sete. O Joe Richardson, ele fala de interpretações antigas, né? No Targum de Jerusalém, também fala no Targum babilônico, de Jonathan Ben Uziel. Explica que Sete é uma referência aos povos do Oriente Médio de forma geral. No Targum, por exemplo, aparece a tradução, no Targum de Jerusalém, aparece a tradução de Sete, nesse texto de Números 24, como todos os filhos do Oriente, aparece essa expressão. Edom fica ao sul de Moabe, hoje Jordânia e um pedaço na Arábia Saudita. Amaleque, o território ao sul e ao leste de Israel. Queneus, parece ser sinônimos de quenitas, né? O Geto, por exemplo, era um quenita. Provavelmente nômades que moravam, né? Eles habitavam terra em volta de Israel. Por exemplo, Jetro morava em Midian. Midian ficaria hoje, né, na atual Arábia Saudita, por exemplo. Assur, atual Iraque, ele fica às margens do rio Tigre. E Eber é o território que onde hoje fica entre a fronteira da Síria com a Turquia. Agora você percebe que os territórios aqui que apareceram, né, nessa profecia, eles estão intimamente ligados com a geopolítica do Oriente Médio. Por que que eu trouxe isso aqui? Eu trouxe isso aqui para que a gente caminhe em oração de forma bíblica. Primeiro, a gente tem que olhar não com um olho de xenofobia, mas a gente tem que orar pelo povo do Oriente Médio. Por quê? Esse anúncio aqui, ele está anunciando os povos que estão envolvidos nos exércitos do anticristo, nos exércitos de Gog. A interpretação antiga, por exemplo, nesse Targum babilônico do Jonathan Ben Uziel, ele fala que a interpretação desses filhos de Sete, por exemplo, que são os povos do Oriente Médio, como sendo os exércitos do Gog, que é o anticristo. A gente já viu isso no vídeo anterior. Então, a gente precisa orar pelo povo do Oriente Médio, para que as missões no Oriente Médio avancem, e para que Cristo seja revelado aos povos do Oriente Médio. Por quê? Por uma razão simples, né? Além da questão de salvação de povos, que essa questão de salvação dos povos deveria estar no nosso coração, assim como está no coração do nosso Rei Cristo, também tem um outro detalhe. Quanto mais pessoas do Oriente Médio para Cristo, é menos pessoas influenciadas pelo anticristo, ou seja, há uma diminuição dos exércitos do anticristo. Outra coisa importante também, a gente ter consciência bíblica, nesse sentido aqui que eu estou falando, do investimento em missões. Obviamente que a gente tem que investir em missões por todo lugar do mundo. Mas aqui especificamente o que eu estou falando é investir em missões do Oriente Médio. Por quê? Porque a profecia bíblica passa de forma bem assim, escandalosa, escancarada, pelo Oriente Médio. Então é importante que a gente tenha o Oriente Médio na nossa mente como algo que está envolvido nas profecias bíblicas e na volta de Cristo. E é uma coisa muito importante, a gente orar com esperança. Por quê?
Porque Cristo, quando vier implantar o reino milenar, no próprio texto de Isaías 19, que a gente só leu o versículo 1, né? Ele fala que Cristo, quando vier, reconciliará os povos do Oriente Médio com Deus. E vai fazer uma coisa, irmãos, que se a gente for pensar hoje, seria impossível, que é conectar o mundo islâmico com o mundo judaico. Vai curar algo que é milenar, vai curar uma divisão que está aí há muito tempo. O próprio Cristo vai trazer reconciliação dos povos do Oriente Médio com Deus e dos povos do Oriente Médio consigo mesmos. Vai trazer cura e conexão entre o mundo islâmico e o mundo judaico. Percebe o quanto é importante a gente perceber e o quanto é importante a gente orar e o quanto é importante a gente investir em missões ligadas ao Oriente Médio? Porque Cristo está olhando para lá, de forma muito peculiar, como a gente vê nas profecias bíblicas. Vamos orar? Senhor, nós nos juntamos em oração, clamando, primeiramente pelos nossos irmãos no Oriente Médio. Ali tem países de perseguição muito severos, sim. Muitos dos nossos irmãos são martirizados, passam por sofrimentos terríveis, Senhor. Às vezes difíceis da gente descrever, às vezes difíceis da gente ouvir. Nós clamamos por eles, Senhor. Fortalece o coração deles. Fortalece o interior deles na fé em Cristo. Fortalece a consciência deles de que vale muito a pena, e vale, entregar a vida ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Mesmo que isso seja colocar sobre nós uma sentença de morte. Mas, Senhor, aqueles que dão testemunho de Cristo e que se apegam à palavra de Deus, que se apegam às verdades de Deus, mais do que a própria vida, esses, Senhor, receberão coroa. E essa coroa vale muito a pena. Essa honra vale muito a pena. Viver com Cristo vale muito mais. Fortalece o coração deles, Senhor. E, Senhor, conecta o nosso coração. Conecta o nosso coração, nós, Senhor, cristãos, crentes de países livres, Senhor. Conecta o nosso coração ao coração desses irmãos de países perseguidos. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos clamar com eles, nós precisamos orar por eles. Nós precisamos tomar as causas dele para nós, Senhor. Nos dá consciência de investir em missões naquela região, Senhor. Porque esses irmãos precisam de ajuda. Mas não só eles precisam de ajuda, nós precisamos investir para que haja um esvaziamento do exército do anticristo e, Senhor, um enchimento dos exércitos de Cristo. Que pessoas venham ter revelação de Cristo, que o Espírito Santo toque pessoas no mundo islâmico, que o Espírito Santo sopre o vento de salvação, o vento de arrependimento, o vento de reconciliação no Oriente Médio, para que haja cura, transformação e salvação naquele lugar, para que haja um arregimentamento, para que haja, Senhor, mais pessoas nos exércitos dos filhos de Deus. O Senhor nos dá consciência para que a gente olhe para este lugar dentro do contexto das profecias bíblicas. Que o Oriente Médio esteja em nossas orações, que o Oriente Médio esteja nos nossos investimentos. Porque o Oriente Médio está no teu coração, está nas profecias bíblicas, está naquilo que o Senhor estabeleceu para a tua volta. Nos ajuda, Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.